Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com você continuar falando ainda sobre o Evangelho de Cristo, tá bom? Quero tirar todas as suas dúvidas acerca disso, tá bom? Para que a gente possa ficar afiado, beleza? E desde já eu já peço para você que você possa aí compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Que vai tirar, às vezes, a nossa dúvida é a dúvida de alguém também, entendeu? Então, se você compartilhar esse vídeo, você vai estar tirando não somente a sua dúvida, mas vai estar tirando a dúvida do próximo também. Isso também significa amor ao próximo, tá beleza? Quero ler com você aqui em Marcos capítulo 16. Deixa eu pegar aqui minha visão aqui além do alcance. Deixa eu limpar ela aqui. Isso, show. Marcos capítulo 16, versículo 15, tá bom? Diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Gálatas capítulo 1, vou abrir aqui também, em Gálatas capítulo 1. Gálatas, ok, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Tá bom? Acho que a gente já falou, já li também esse mesmo texto aqui no outro vídeo, tá? Diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Agora vamos aqui em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Ok. Então eu li aqui 3 textos que falam sobre evangelho, tá bom? Sobre o evangelho de Cristo. Jesus, assim que ressuscitou, né, ele então apareceu com seus discípulos, ceiou com seus discípulos novamente, e instruiu a eles que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Né? Beleza. As pessoas pensam que os discípulos saíram por aí pregando os mandamentos de Moisés. Não, tem nada a ver. Tá ok? Ok. O apóstolo Paulo, anos depois, né, ele prega, ou ele escreve uma carta a Gálatas, à igreja de Gálatas, e ele então explica ali no capítulo 1, no verso 18 ali, no capítulo 1 todo já trata sobre isso, sobre a apostasia dos irmãos. Os irmãos estavam sendo contaminados com outro tipo de evangelho, né? Estavam tentando acrescentar itens da lei no meio da igreja. E então Paulo vai e explica bem claro ali no verso 8 que nem mesmo um anjo descendo do céu, ele mesmo passasse a pregar um outro evangelho além do que já foi estabelecido por Jesus, que ele fosse maldito, que essas pessoas se tornassem malditos. Olha que importante, né? É importante você entender isso, que as pessoas que estão pregando um evangelho adulterado, eles estão sob maldição, né? E lá em João capítulo 14, versículo 21 que nós lemos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, mostrando aí, quem está falando é Jesus para os seus discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, tem os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus nada mais é do que da bem-aventurança até o seu sacrifício na cruz. Esses são os mandamentos. Tudo que você lê que Jesus está falando, que Jesus está anunciando para o povo de Israel, tá? É bom que você comece a analisar, a observar, lembrando que naquele momento ele estava pregando para o povo de Israel e fazendo ali 12 testemunhas, ou seja, 12 discípulos que no futuro se tornariam os 12 apóstolos, tá bom? Então os mandamentos ali citados é os mandamentos de Jesus, não é os mandamentos mosaicos, não é a antiga lei, tá bom? É os mandamentos de Jesus, tá bom? E o que é o evangelho num resumo, né? Antigamente, querido, foi estabelecido ao povo de Israel que eles deveriam separar um animal e do melhor do seu rebanho, seja um cordeiro, seja um bezerro. Esse animal eles não poderiam ter nenhum tipo de defeito e nenhum tipo de mancha, teriam que ser brancos, perfeitos, tá bom? E ali aquele israelita ele deveria criar aquele bicho e dar ele um nome e
tipo trazer ele para o lar, né? Domesticá-lo, não é mesmo? E ele ali então acabava pegando uma afeição ao animal, né? E naquele período ali, até ele ficar na fase de adulto, até cerca de 1 ano, quando aquele judeu deveria vir ao templo e ali oferecer ele em sacrifício pelos seus pecados. Era importante que esse animal ele tivesse tido esse tipo de tratamento, para que o judeu se sentisse constrangido por um inocente, por um animal inocente, está levando ali a sua culpa, está levando ali os seus erros, tá bom? Morrendo ali, se sacrificando pelos erros daquela pessoa, tá bom? Jesus veio à Terra e ele se tornou o verdadeiro, o único sacrifício. Ele se fez o único e vivo sacrifício, tá bom? Para que você hoje tivesse acesso a Deus. Não existe mais sacerdotes, não existe mais levitas, não existe mais isso. Você hoje tem um acesso direto a Deus por causa de Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, ele passa por Jesus primeiro. Jesus, ele morreu para que você tivesse vida e vida com abundância, para que você tivesse agora paz. Diz Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, nós fomos sarados. Então é importante que você saiba disso, tá ok? O Evangelho de Jesus nada mais é do que a pregação dos seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Das bem-aventuranças até o último apóstolo dele. Então é isso que nós ensinamos, tá? Quando as pessoas misturam a antiga aliança, qualquer uma daquelas 5 alianças que já passaram, com esse novo e vivo caminho, se torna uma heresia. E aí essa heresia aí, ela não salva, ela não te leva à salvação, pelo contrário, ela te leva ao erro. A graça, ela te dá uma instrução correta, fazendo com que você tenha uma vida correta. A graça, ela não te dá álibi para erros, tá ok? Ela não te dá álibi para ser libertino, ela te dá uma oportunidade de ser liberto. É diferente, tá ok? Porque aquele que diz estar na graça e continua com a sua vida de libertinagem, ele nunca esteve na graça e nunca conheceu Jesus. Ele não conhece Deus. Entendeu? Não tem como dessa fonte ele beber e continuar sendo o mesmo. Ninguém consegue mais ser o mesmo. Entendeu? Então tudo que acrescenta, tudo que se mistura com o original passa a ser adulterado. Hoje o Evangelho é adulterado. As pessoas misturam Velho Testamento, mistura Davi, mistura Moisés, mistura todo mundo ali junto com Jesus. Dificilmente até falam de Jesus, né? Porque a palavra que nos liberta é Jesus Cristo, tá ok? A palavra que te libertou, não é nem que te liberta, é a que te libertou é Jesus Cristo. O povo precisa saber quem é o seu libertador. Tem pessoas que vivem tanto no Velho Testamento que às vezes eu fico me perguntando, será que essa pessoa está esperando o Messias ainda? A igreja é um povo distinto, formado de de línguas, tribos, povos e nações. Todo aquele que nele crê. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, não olha a ninguém, não olha quem, não vê quem. Só pregue. Só pregue. Tá bom? A gente não, a gente quer pregar para as pessoas certas. A Bíblia diz pregar o Evangelho a toda criatura. E, tá bom? Em outro texto diz assim, que nós devemos buscar a paz e saudar com a paz a todos. Tá bom? E em outro texto aqui, se não me engano, em Mateus capítulo 5, antes das bem-aventuranças, Jesus está explicando também sobre amar os vossos inimigos. Que nesse caso a gente sempre pensa que é alguém que está querendo nos fazer, que é alguém que está lutando para nos matar ou coisa parecida também, mas na verdade quando ele está falando isso, amai os vossos inimigos, o povo era oprimido por Roma, tá bom? Então o inimigo de Israel naquele momento eram os romanos, os publicanos, os pecadores, eles tinham como seus inimigos, como seus adversários, entendeu? Então Jesus ali estava ensinando a pureza do amor, a ideia do amor, acrescentar o amor em suas vidas. Nós temos que olhar todos de igual modo, lembrando que todos irão morrer,
tá bom? Se não estiver aqui no dia do arrebatamento, irão morrer. Isso nos iguala. A caveira, aquela imagenzinha da caveira, quando você olhar um desenho de uma caveira, não pense que é Satanás, que é o demônio, não. Comece a olhar aquela caveira como a sua igualdade. Você não importa a sua cor, querido. Quando a sua caveira secar na terra, ela terá aquela aparência ali. E todos nós somos iguais. Todos nós iremos morrer. Ninguém vai ficar nessa terra para semente. E as pessoas estão vivendo como se nunca fossem morrer. As pessoas estão roubando como se nunca fossem morrer. Estão juntando seus tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, né? Mas Jesus diz o que? Juntai o vosso tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói. Ou seja, o seu tesouro é permanente. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Entendeu? Então, querido, o Evangelho de Jesus é isso. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, é os mandamentos de Jesus Cristo. E todo aquele que prega um evangelho a qual Jesus não é o Senhor de suas vidas, essa pessoa está debaixo sob maldição. E olha só, é importante que você entenda, querido. Você pode tentar seguir os 613 itens da lei de Israel, você não vai conseguir ser perfeito. Você não vai conseguir. Você vai tropeçar sempre em algum ponto. Então, querido, não adianta você tentar pelas suas próprias forças. Tem pessoas que falam assim, não, quando eu deixar de beber, eu então vou para a igreja. Quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de cheirar, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de fazer qualquer coisa, eu vou para a igreja. Na verdade, isso é uma fala errada, mas de certa forma assim, é errada porque não é para você ir para a igreja, é para você se transformar em igreja, né? Jesus ele te transforma em igreja e não é pelos seus méritos, já falei, não é pelos seus méritos. Se você esperar parar de beber para procurar Jesus, para entender essa maravilha de Deus na tua vida, que é a salvação em Cristo Jesus, você não vai nunca. Você não vai nunca. Não espere isso. Não espere isso. Você precisa de Jesus agora. Você precisa entender que Jesus veio para salvar a tua vida agora. Ele fez isso há mais de 2000 anos atrás. Mas ele precisa que você entenda agora. Você precisa agora, nesse momento aí onde você está, reconhecer, né? E acreditar nesse sacrifício. Tá bom? Independente de você fumar, beber, independente de qualquer coisa. Entendeu? Quem vai te transformar vagarosamente ou rápido demais ou no tempo certo, sempre é no tempo certo, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer de qualquer coisa, entendeu? Mas eu preciso só que a Bíblia precisa, o que Deus precisa? Despertar em ti essa fé, a fé de que você é salvo. Não é que você foi salvo, você é salvo agora, no dia de hoje, entendeu? Você precisa ter essa consciência, você precisa entender isso de uma vez por todas na tua vida, tá bom? Então, deixa que Ele vai fazer a obra na tua vida. Se entregue, se lance, entendeu, Jesus? Deixa que Ele faça a obra na tua vida, entendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O resto é religião, querido. É a religião que estabelece quem vai e quem não vai, é a religião. Entendeu? A religião estabelece que é por suas forças. Se você não parar com A ou B, se você não parar com isso, com aquilo outro, você jamais será salvo. É a religião. Eu acabei de ler o texto. Eu li o texto aqui de Paulo falando que se outro pregasse o evangelho, entendeu? Ali os gregos naquele momento, a igreja ela estava passando por um processo em que as pessoas estavam pregando a lei em cima da graça, colocando pesar nas pessoas para que eles pudessem ser salvos, quando Jesus tirou todo o peso, entendeu? Então assim, o jugo do Senhor é leve, entendeu? Entrega o teu caminho para Jesus, deixa que Ele vai fazer a tua obra, tá bom? A religião, ela faz um monte de coisa, ela tem que ser pelo jejuar, pelo muito orar, pelo muito dizimar, por estar constantemente dentro de um templo orando, senão você não será salvo. Não, nada disso. Ele quer transformar o teu coração, Ele quer habitar dentro do teu coração, e o nome dessa habitação, e o dia dessa habitação se chama hoje, não é nem no passado e nem no futuro, é hoje. Deixa Jesus entrar no teu coração hoje. É simples. É um evangélico. Ele está ali com a Bíblia aberta lendo, parece que ele vai levar a palavra hoje. Ou ele está lendo Ezequiel, ou ele está lendo em cima de Ana, ou ele está lendo em cima de Samuel, ou ele está lendo sobre Davi. Nunca é sobre Jesus. Ainda que eles pegam esse contexto todo aí
Ainda que eles pegam e vão pregar em cima de Davi, mas eles precisam finalizar em Jesus Cristo, porque a palavra que nos liberta é Jesus Cristo, tá ok? A palavra que te libertou, não é nem que te liberta, é a que te libertou é Jesus Cristo. O povo precisa saber quem é o seu libertador. Tem pessoas que vivem tanto no Velho Testamento que às vezes eu fico me perguntando, será que essa pessoa está esperando o Messias ainda? Será que ainda está esperando o Messias? Eu li João 14, mas se você ler João 13, versículo 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, você quer um novo mandamento de Jesus? Ou você quer continuar na antiga aliança? Você quer que Jesus te salve, ou seja, você quer se considerar salva pela fé em Cristo Jesus, ou você ainda vai lutar para ser salvo? Você ainda acredita nos teus punhos, nas tuas próprias forças para se tornar salvo? Então entenda bem, você não encontrou Jesus porque Jesus nunca esteve perdido. Jesus é que te encontrou lá há 2000 anos atrás, quando ele rendeu a sua vida por amor a ti. Então você só precisa aceitá-lo. E quando eu digo aceitá-lo, é aceitar esse evangelho. Não está te exigindo nada a não ser a tua fé. Lembrai-vos que sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Mas se você acreditar que aquele Jesus que veio a essa terra, ele veio para cumprir o mandamento de Deus, que era que ele fosse o Cordeiro que religasse o homem com Deus. Se você acreditar nisso, então você não vai perecer. E o reino de Deus é para todos. Deus não está interessado na sua religião, na sua classe social, na cor da sua pele e nem tão pouco na sua sexualidade, na sua opção sexual. Ele quer a sua alma, porque é o seu pós-vida que importa. Você precisa garantir a sua salvação aqui nessa terra, e é para todos aqueles que nele crê, porque se você crer, você não vai perecer, tá bom? Então, graça e paz para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá? Fica na paz.